Esse é o vídeo de análise de Divertidamente 2 com o meu eu racional, aquele que olha o filme, como cinema, olhando características técnicas e também aquelas coisas que não foram tão legais assim. Bom, antes de mais nada, Divertidamente 2 é um bom filme? Sim, eu gostei muito, adorei a história, adorei os novos personagens, adorei a interação dos personagens, gostei da forma como eles construíram a ideia da problemática e a resolução da problemática, e como eles traçaram um arco narrativo focado naquelas típicas crises de adolescente, aquelas mudanças de comportamento da puberdade. É fácil a gente se identificar com isso no filme, nas ações e reações e nas posturas da Riley. Qualquer pessoa que já foi adolescente ou que se lembra como foi a sua adolescência se identifica com isso e vai criar esse vínculo com essa versão da Riley na puberdade, entrando na adolescência. Na verdade, toda a ação do filme, que se passa num final de semana, ela faz essa transição da Riley criança para entrar na era teenager, o que acaba sendo bem interessante, porque mostra diferentes dinâmicas e diferentes facetas dessa transição, partindo de um ponto, de um conflito que é um conflito que pode acontecer com qualquer adolescente, principalmente com alguém como a Riley, que teve que sair de São Francisco, sair de Minnesota e ir para São Francisco e reconstruir a sua vida social para poder se sentir bem naquela cidade. E quando ela consegue isso, ela acaba tendo que lidar com mais um ponto de ruptura na vida dela, e eu não estou dando spoiler aqui, isso está presente nos próprios trailers de divulgação do filme. E este conflito, esse ponto de ruptura, é o que faz com que o sentimento de ansiedade chegue na sala de controle. Então, essa construção narrativa eu achei bem legal, o ponto de partida. Agora, a jornada, a gente precisa conversar sobre a jornada. De fato, é difícil ser inovador quando você já fez um primeiro filme que foi surpreendente, impactante, emocionante, empático, extremamente conectado com as questões afetivas da audiência. Então, é difícil você mudar ou construir uma nova jornada, um novo caminho de sucesso. E aí a gente adota o caminho mais fácil, que é você repetir basicamente a jornada do primeiro filme. Não exatamente os mesmos passos, mas basicamente a mesma linha narrativa. Isso eu confesso que me incomodou bastante no Divertidamente 2. A gente sempre espera alguns pontos de inovação, a gente sempre espera ver algo diferente em um segundo filme. Mas, tal e como aconteceu com vários e vários exemplos em Hollywood, a gente tem uma lista longa de continuações que tendem a repetir suas fórmulas, e é por isso que, por exemplo, De Volta para o Futuro 2 é tão desafiante, porque apesar da repetição da premissa básica de viagem no tempo, você tem elementos diferentes, não só elementos estéticos, de ambientação de filme diferentes, mas também elementos de decisão que são diferentes, mesmo com o evento se repetindo, e por isso que eu considero desafiador, mas bem sucedido o exemplo de Volta para o Futuro 2. Então, por conta dessa dificuldade, é que alguns roteiros tendem a ser muito parecidos com os roteiros do primeiro filme na continuação. Mas no caso de Divertidamente 2, olha, eu tenho medo do que vai ser o futuro da Pixar. Porque se a Pixar foi por esse caminho de ficar repetindo, inclusive os argumentos e até mesmo elementos de cena nas continuações, nós estamos lascados. Sinceramente, eu tenho medo que a Pixar vire o mais do mesmo, até porque tá meio claro que o estúdio vai ficar apostando nas continuações e nos remakes, reboots, enfim, spin-offs. Eu tenho medo que a criatividade da Pixar, que era algo tão forte nesse estúdio, acabe ou se esvaia pelos interesses financeiros da Disney. Ainda mais que esse filme, no momento que eu tô gravando esse vídeo, já ultrapassou a marca de 700 milhões de dólares ao redor do planeta. É a maior bilheteria do ano, então eu duvido que a Disney e os seus tio Patinhas como acionistas
vão querer largar o osso ou vão querer parar de ordenhar essa vaca do jeito que eles estão ordenhando desse jeito. Ou da forma como estão ordenhando agora. Então, isso me incomodou um bocado em Divertidamente 2. Esse filme se salva pela forma como eles introduziram os personagens novos, pelos diferentes elementos técnicos que eles colocaram, porque dessa vez a Pixar decidiu apostar em diferentes técnicas de animação em alguns momentos. Já tinham feito isso em partes no primeiro filme, mas agora eles colocam um contexto mais, como que eu vou dizer, mais próximo daquilo que nós temos de metalinguagem compreensível e contemporânea. E eu vou traduzir o que eu disse nos últimos 10 segundos. A gente tem as referências de cultura pop e referências temporais aplicadas às técnicas de animação e combinando com a animação 3D, o que ficou bem legal, ficou bem interessante. Esse filme se salva também pelo fator nostalgia, porque quase uma década depois do primeiro filme, ele volta e é inevitável a gente ter essa carga emocional e afetiva em função do fato da gente rever esses personagens e voltar a se relacionar com eles, e pela forma em como ele soluciona todo o conflito. Porque a questão da ansiedade e como a ansiedade tem interferência na vida da Riley, ela é entregue de forma consistente dentro da narrativa. Eu gosto da forma como eles apresentam a questão das convicções no ser humano em forma de cabos que vão até a profundeza do seu ser, passando pelo vale do esquecimento das memórias e das lembranças, indo bem lá na essência do indivíduo, e de fato as nossas convicções estão na nossa essência, mas a jornada que é feita até chegar nesse ponto, até chegar na resolução e na conclusão do problema, isso realmente me incomodou um pouco. Enquanto que no primeiro filme a gente tem alegria e tristeza dividindo essa road trip, essa jornada até voltar à sala de controle, e essa relação em dupla de sentimentos tão diferentes entregou pra gente uma perspectiva completa da dualidade desses personagens e fez com que a gente tivesse a devida conexão e empatia com eles. Agora que é um time de sentimentos, na maior parte do tempo, ficou uma coisa meio bagunçada. E eu lamento que alguns desses sentimentos meio que perderam a sua personalidade e identidade, porque estavam em grupo, na maior parte do tempo, tentando voltar para a mesma sala de controle. De novo, basicamente a mesma história. Basicamente a mesma história. O início e o fim são as pontas diferentes, são as narrativas diferentes, mas o miolo... Olha, o miolo teve momentos que eu fiquei pensando, será que vai ser isso até o final? Tem um ritmo mais frenético mesmo, Divertidamente 2. Tem um senso de urgência maior, mas talvez esse senso de urgência tenha ficado um pouco ruidoso. Principalmente para alguém como eu que tem diagnóstico de ansiedade e que não queria ficar ansioso num filme como esse. Mas no final você acaba ansioso, não tem jeito. Mas de qualquer forma, eu não posso reclamar. Eu não tô aqui para reclamar de Divertidamente 2. Eu recomendo que você vá assistir o filme. Ele é muito divertido, muito animado. É para crianças e adultos, mas você que é adulto, com certeza vai reconhecer melhor as referências e as situações e algumas das reações que a Riley sente, que as emoções sentem. E vá pro cinema tranquilo. É um filme bem legal, um filme bem divertido, mas ele tem esses pontos que me incomodaram um pouco. Eu não posso reclamar e eu vou ignorar esses pontos porque só em 2024 eu assisti a cinebiografia dos Mamonas Assassinas, ao Back to Black, que é a cinebiografia da Amy Winehouse, que eu não fiz vídeo aqui, eu prometo que eu vou fazer, mas ele é esquecível. E o mais importante, eu assisti Madame Teia. E Madame Teia é o filme que fez com que eu pedisse perdão para todos os outros filmes de heróis, porque é horroroso. Então, não vai ser o Divertidamente 2 que vai me deixar descontente. Daria uma nota 9 de 10, porque não dá para dar 10 para o filme que, em boa parte da jornada, ele repete a jornada anterior. Mas vai por mim. Ele é um filme divertido, ele é um dos melhores filmes do ano, e ele é um filme que faz com que você
tem essa conexão com os personagens, com a narrativa, com as motivações dos personagens e principalmente com o arco central e com a nova proposta do arco central, que é conversar sobre ansiedade. Por conta de tudo isso, eu não vou ficar reclamando deste roteiro que, em outros tempos, se eu estivesse mais irritado ou se eu fosse mais crítico em relação à crítica, eu diria que o roteiro de Divertidamente em Partes foi preguiçoso por fazer um Ctrl+C e Ctrl+V em relação àquilo que foi contado no filme anterior. De novo, não são exatamente as mesmas ações, mas a linha que conduz a história é a mesma. Até mesmo algumas cenas, até mesmo algumas referências visuais, até os locais onde eles passaram para poder resolver a questão como se, sei lá, como se eles já soubessem. E seria mais fácil se eles já soubessem o que fazer desde o primeiro momento que eles saíram da sala de controle. Principalmente a alegria e a tristeza que já passaram por isso. Tudo bem, eles voltam pro labirinto da memória, mas eles não se lembram o que eles fizeram para voltar para a sala de controle. Aliás, antes de terminar esse vídeo, de novo a alegria é a grande vilã desse filme. De novo a alegria sabota a Riley, tentando mostrar o tempo todo que as outras emoções não são importantes e que só a alegria basta para Riley ser feliz. De novo, a gente tem a mesma mecânica de narrativa do primeiro filme. Se tiver um terceiro filme de Divertidamente e a alegria de novo querer assumir o controle de tudo e achar que só ela basta para Riley ser feliz, eu vou me levantar do assento do cinema e vou embora. Que aí fica confirmado que a Pixar adotou essa estratégia de preguiçoso e não consegue mais apostar na criatividade, que era o grande forte desse estúdio. Contar histórias diferentes, de formas diferentes, com soluções inovadoras, claro, com conexões emocionais na narrativa, mas sem estabelecer novidades e sem voltar a ousar. Esse é o meu grande medo com esse sucesso de Divertidamente 2, que a Pixar deixe de ser ousada, criativa e diferente dos outros estúdios e passe a contar um grande mais do mesmo. A gente já sabe que o estúdio vai ficar apostando em reboots, remakes, continuações, e se for desse jeito, eu vou começar a torcer o nariz para as obras da Pixar. Mas, insisto, vai lá ver Divertidamente 2 com o coração aberto, com a mente aberta, porque é um filme bem legal.